Jesus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã querida, e você que está presente conosco neste culto online. Estamos iniciando uma série de mensagens sobre encontros com Jesus. E começamos hoje com o texto de Lucas, capítulo 17, versos de número 11 em diante. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Oremos mais uma vez. Senhor, abra o nosso coração, que também nessa noite todos nós possamos ter um encontro com Cristo, mas que hoje haja um encontro de salvação, de volta para Deus, de transformação do coração, em nome de Jesus. Amém. 10 leprosos, um samaritano, 10 judeus. Samaritanos e judeus não se davam, eram inimigos, uma vida de amargura, samaritano contra judeus e judeus contra samaritanos. Lembramos a história da mulher samaritana, quando o Senhor Jesus, assentado à beira do poço, lhe pediu: dá-me de beber. E ela disse: como? O senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Lembramos que o Senhor Jesus falou com ela: eu tenho uma água que, se você beber, jamais terá sede. Jesus, a água da vida. Nesse encontro aqui, são 10 leprosos. Todos correram ao encontro do Senhor Jesus. Todos gritaram socorro ao Senhor Jesus. Jesus viu a todos. E Jesus deu uma palavra de bênção a todos. Então, eu quero falar com você, nesse encontro com Jesus, um apelo: volte-se para o Senhor Jesus. Entregue-se a Ele como seu Salvador e Senhor. Nesse texto, pelo menos o impacto do meu coração, algumas verdades. Primeira delas: Deus usa a dor para transformar seus ressentimentos em reconciliação. Suavize a amargura do seu coração. A pandemia é uma trombeta de Deus nos chamando à reconciliação. A dor que as nações passam, a dor que as famílias passam, quando alguém está de coronavírus, ele não é católico, espírita, protestante, assembleano, presbiteriano, ele é gente que está sofrendo, cheio de lepra,
uma doença contagiosa, uma doença que exigia uma quarentena, uma doença que expulsava o indivíduo de relacionamentos com a família, com a comunidade. Só os leprosos estavam juntos. É como se estivesse a ala da lepra. Todos correram juntos ao Senhor Jesus. O sofrimento dos irmãos, o sofrimento quebra o nosso coração. O sofrimento deveria suavizar o ressentimento do seu coração. Deus usa a dor para ensinar lições poderosas e preciosas a todos nós. Nessa estrada, subindo para Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Na calamidade pode surgir amizades inimagináveis. Você já viu, em tempos de pandemia e fora da pandemia, bêbados, alcoólatras se reúnem para beber, jovens se reúnem para baladas, pecadores se reúnem para profanar o nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, que tempo é esse? Que tempo oportuno para que Deus nos inspire até com o testemunho dos que zombam do seu nome. Nós, como servos do Senhor, deveríamos nos juntar como irmãos, dar as mãos por sobre os muros, não bater uns nos outros. No caminho para Jerusalém, encontramos 10 leprosos e a primeira lição é essa: a dor é um instrumento de Deus para aliviar os ressentimentos, para transformar o nosso coração, para nos dar reconciliação. Nesse tempo de sofrimento, na sua família, no Brasil e nas nações, deixe a ira, deixe de ser um hater, deixe de ser um que semeia violência, deixe de ser essa pessoa. Há muito sofrimento, há muito luto, há muita dor. As igrejas continuam fechadas. Irmãos nossos precisam e é o que a palavra de Deus diz, nós precisamos de ser gregários, de nos reunirmos, de estarmos juntos. Ainda que temporariamente a igreja possa ser um instrumento de Deus para lhe servir através dos meios eletrônicos e das redes sociais, a comunhão cristã, ela é presencial. Nesse tempo de dor, seja solidário. Nesse tempo de dor, seja amigo. Nesse tempo de dor, deixe o ressentimento para lá. Nesse tempo de dor, aproxime-se de quem sofre. Segunda verdade, a dor empurrou esses 10 homens para perto de Cristo. Busque a Cristo em meio à sua dor. Os 10 foram ao encontro de Jesus. Os 10 buscaram ao Senhor Jesus. Quando a pessoa ficava leprosa, nem parente, nem amigo, ninguém se aproximava. Há histórias do primeiro século de que apenas a mulher o abandonou, os parentes o abandonaram, apenas a mãe deixava um pouco de comida e o leproso se aproximava gritando: imundo, imundo, que significava afaste-se. Uma dor repugnante, uma enfermidade. Aliás, a dor não é repugnante, mas a enfermidade, a lepra na Bíblia, símbolo do pecado. Minha vida e sua vida sem Cristo é repugnante aos olhos do Deus vivo e verdadeiro. Por isso que a Escritura diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração.
Eles foram humildemente buscar ao Senhor Jesus. Eles não tinham direito de se aproximar. A doença os segregava. O pecado os separa do Deus vivo e verdadeiro. Não adianta se você é membro de uma igreja evangélica, se você nasceu numa família cristã, ou se você é um leitor da Bíblia, ou se você acha que suas boas obras o salvarão. Não o salvarão. O pecado o separa de Deus. Por isso Jesus veio a esse mundo. Por isso Jesus morreu naquela cruz. Aproxime-se humildemente de Jesus. Peça a bênção de Deus para restaurar sua vida, para restaurar sua saúde, para restaurar sua família, para restaurar você dos seus traumas. Mas a maior bênção que você precisa pedir é que Jesus seja o seu Salvador. Muitas pessoas, como os 10 leprosos, estão interessados nas bênçãos secundárias de Deus. Eu não estou dizendo que nós não queremos as bênçãos secundárias. Quem não quer? Uma família boa, saúde, parentes recuperados do corona, pessoas imunizadas, a economia restaurando, as famílias vencendo, as escolas sendo abertas, a igreja voltando em sua plenitude. Tudo são bênçãos secundárias. Mas eu quero lhe convidar, no meio dessa dor global e brasileira, a semelhança do que aconteceu naquele caminho entre Samaria, Galiléia e Jerusalém, que você busque o Senhor Jesus sinceramente, de todo o seu coração. Busque agora mesmo. Jesus conhece o seu coração. A dor deve suavizar ressentimentos. A dor deve nos tornar instrumentos de reconciliação. A dor deve nos fazer dar as mãos, ainda que seja por cima dos muros. A dor deve fazer com que o ódio seja tirado do coração. Segundo lugar, o sofrimento e a dor nos empurra para buscar a Cristo. Terceiro, o sofrimento e a dor nos faz orar fervorosamente. Diz a palavra de Deus que eles disseram em alta voz: Jesus, tem compaixão de nós. O sofrimento do planeta, o sofrimento do nosso país, o sofrimento da nossa cidade e das nossas famílias deve nos despertar para ser uma igreja fervorosa em oração. Corações frios, orações frias. Corações gelados, orações sem poder. Clamemos pelo revestimento da graça de Deus. Clamemos pelo poder do Espírito Santo. Clamemos pela atuação de Jesus Cristo em nossos corações, nas nossas famílias, naqueles parentes nossos que, vendo a situação que está, a morte sempre espreitou todos no caminho. Que todos da nossa casa se arrependam e voltem para Deus. Há necessidade de que as famílias, os cristãos, você, servo do Senhor, se levante em oração fervorosa, clamando a misericórdia, clamando a compaixão, que não tenha medo de gritar e de pedir a Deus: Jesus, compadece-te de nós. Jesus, compadece-te da minha família. Compadece-te da nossa congregação, compadece-te da nossa cidade. Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Essa história e essa frase é mais do que o clamor de doentes leprosos num caminho
entre Samaria, Galileia e Jerusalém. É um apelo de Deus para que sejamos crentes fervorosos em oração. Quando Jesus está perto e quando queremos um encontro com Jesus, devemos ser fervorosos na oração. Quarta verdade. Primeira, suavize as amarguras do seu coração. A dor faz isso com todos nós. É um instrumento de Deus procurando fazer isso. É claro que alguns no meio da dor se tornam ainda mais arrogantes, ressentidos e contra Deus. Permite Deus que agora seu coração receba esse toque do Espírito, para que você quebrante diante de Deus. Segunda verdade, a dor nos empurra para perto de Jesus. O sofrimento obriga a gente a buscar a Cristo. Um homem me disse um dia: eu só busco a Deus quando já não tem mais saída mesmo. Pois então busque. Busque agora, enquanto você ainda tem uma área de conforto, ainda você tem um espaço. Não espere o desespero chegar ao limite para você buscar o Senhor. Terceiro, a dor é uma trombeta de Deus para despertar a igreja a orar fervorosamente. Aconteceu lá com os leprosos, mas é para nós também. Clamaram: Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão de nossa vida, nossa família, nossa cidade, da minha própria vida. A dor e o encontro com Jesus nos encoraja a obedecer plenamente a Cristo. No meio do sofrimento, ouça a voz de Cristo e obedeça a Cristo. No meio das suas dores, ouça a voz de Cristo e obedeça a Cristo. O Senhor Jesus disse: ide mostrai aos sacerdotes. Continuam leprosos, trapos enrolados nas mãos, na cabeça, a lepra ia corroendo a carne. Os eruditos dizem que essa palavra é para uma série de doenças de pele, inclusive câncer, mas também tipo de doença que apodrecia o corpo, apodrecia o nariz caía, apodrecia os dedos caíam. E ainda nessa situação, e ainda numa situação de dor, de sofrimento, a palavra do Senhor chega e eles imediatamente começam a andar para a sua aldeia, procurando o sacerdote da sua aldeia. Estaria alguém em Betsaida? Vai a Betsaida. Um deles é de Cafarnaum, vai a Cafarnaum. Outro deles é de Naim, vai a Naim. Outro, onde é? Obedeceram. Irmãos e irmãs, no meio do sofrimento, a obediência à promessa de Deus opera maravilhas. Leia sua Bíblia, medite na sua Bíblia, confie naquilo que Deus diz, meu irmão. Não ouça a voz do mundo, não ouça a voz da incredulidade, não ouça a voz do pecado, ouça a palavra do Senhor Jesus. Faça o que Ele pede, confie, você viverá. Confie, você experimentará a luta do deserto, mas a provisão do deserto. Confie que você viverá dias difíceis, mas estará com o Emanuel, o companheiro no caminho. No meio do seu sofrimento, obedeça plenamente a palavra do Senhor. Olha, os leprosos vão andando, de repente, um olha para o outro e diz: ei, seu cabelo voltou, ei, minha mão está boa, ei, meu rosto está completo, ei, milagre, milagre. Estamos aqui diante de um Jesus que faz o inédito na nossa história. E Ele faz como Ele quer. Certa vez,
ele curou passando uma lama feita com cuspe. Certa vez ele curou um leproso ao tocar no leproso. Agora Jesus disse: pode ir. Creu e foi. Hoje onde você está, creia na palavra do Senhor, volte-se para o Senhor, Ele é rico em perdoar. Se você hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Temos um hino maravilhoso. Minha mãe, Dona Ilka, 94 anos, já cantou várias vezes na janela de oração de meio-dia. Tua fé, Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e atende a petição. Tua fé, Jesus contemplará. Nessa hora, volte-se para Cristo. Nessa hora, Jesus está usando essa situação de dor no mundo e no país como uma trombeta, dizendo: é sua hora de voltar. Amém? Outra lição desse encontro maravilhoso com Jesus é essa que nos emociona. Dos 10, um samaritano voltou. Esse é um texto também missionário, que Jesus não é só o Messias de Israel, que Jesus é o Messias dos samaritanos, e Jesus é o Salvador das nações. E por isso, quando esse homem volta, a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus em voz alta. Tempos difíceis exigem que nós possamos orientar nossa alma e nosso pensamento. Minha alma, diz o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando ao seu redor todos murmuram e voltam as costas à bênção de Deus, você deve levantar seu louvor ao Senhor, sua glorificação ao Senhor. É claro que isso deve tratar também o nosso coração. O Senhor Jesus se admirou, um voltou. É claro que o Senhor Jesus não fez o bem esperando gratidão, claro que não. É assim que Deus faz conosco. Deus nos enche de bênçãos todo dia. Nossa vida está cheia de bênçãos. O Salmo 103, pelo menos para mim, é impossível de obedecer. Quando diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Há benefícios demais de Deus em sua vida. Fala sério. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em tempos de dor global, em tempos de sofrimento no Brasil, em tempos de pandemia, oriente sua alma, dê graças ao Senhor. Este homem voltou dando glória a Deus. Glória a Deus, a gratidão. Só agradece, irmãos, quem teve uma experiência da graça. Só louva a Deus em meio aos problemas, para libertar a ansiedade, quem teve uma experiência com a graça de Deus. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, treine o seu coração e sua mente, para que a primeira reação seja graças a Deus. Graças a Deus pela comida, pela voz, pelos olhos, pelo oxigênio. Graças a Deus pela tecnologia. Graças a Deus, porque no meio da dor tem remédio. No meio da dor, Deus tem dado para tanta gente sustância para não pegar o corona. E se pegou, também pegou com poucos efeitos. E agora também as vacinas que estão indo aí. Bendize, ó minha alma. A gratidão é um toque da graça. Por isso que o Senhor diz: em tudo dai graça. Quando agradecemos, reconhecemos a soberania de Deus. O encontro com Jesus
vai fazer o seu coração mais doce e mais grato. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeceu a Deus. E aqui nós aprendemos outro impacto da dor misturada com a gratidão. E o louvor a Deus é que esse samaritano se prostrou diante dos pés de Jesus, agradeceu ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Grande bênção, a bênção da cura da lepra, mas a maior bênção é a salvação eterna, é a vida de Deus entrando na nossa vida, é nossa vida ser perdoada pelo sangue de Cristo e nós recebermos no coração a presença e o poder do Espírito Santo. Clame a Deus agora, clame a Deus, você experimentará uma transformação total, de dentro para fora. Samaritano, não há para Deus casos perdidos, não há para Cristo pessoas que não podem ser alcançadas, não há para o Senhor Jesus alguém que não possa ser salvo pela sua cruz e pela sua ressurreição. Volte para o Senhor, entregue sua vida a Ele agora, fala com Jesus: eis-me aqui, Senhor. Volte para dar graças a Deus pelas bênçãos secundárias, e você encontrará a maior de todas as bênçãos, que é o novo nascimento, a presença de Jesus na sua vida. Amém? E uma sexta verdade nesse parágrafo tão intenso, missionário e tão profundo. A dor e a bênção que Deus permite sobre sua vida é para lhe ensinar e a mim a abandonar a ingratidão. Onde estão os outros 9? Cadê os outros 9? Todos eles foram abençoados, todos eles receberam a palavra de cura, todos eles experimentaram do favor e da misericórdia do Senhor. Onde estão os outros 9? Filhos de crentes criados na igreja, abandonaram a fé, receberam o favor do Senhor. Você está entre os 9. Você é daqueles que não voltaram para se entregar ao Salvador, não se batizaram, não se renderam. Onde estão os outros 9? Crentes que em tempos de não pandemia foram benditos, abençoados, visitados pelo Senhor na pandemia, se prostraram, preguiçosos, críticos, procurando defeitos aqui, ali, acolá. Você está entre os 9, ingratos pelo favor e pela misericórdia do Senhor. Todos nós que desfrutamos das bênçãos secundárias, das misericórdias comuns de Deus, todos aqueles que respiram oxigênio, que têm pão na mesa, que têm família ao seu redor, mas não se renderam a Cristo, permanecem duros de coração, alvos do favor de Deus, alvos da misericórdia de Deus. Estará você entre os 9? Crentes abençoados, que podem contar como Deus nos abençoou, mas prostraram durante a pandemia, deixaram o coração missionário ficar gelado, deixaram de se preocupar com os pobres e os necessitados. O sofrimento lhe trouxe o cuidado de Deus, mas seu coração endureceu. Você é um dos 9. Falo com temor e com dor no coração. Talvez agora nós tenhamos muito dos 9 nesse culto online. Mas o Senhor preparou esse culto porque Ele te ama. O Senhor preparou esse culto
porque Ele quer você de volta. O Senhor preparou esse culto porque Ele está chamando você de volta para Ele. Se você é um daqueles 9, abandone esse caminho. Volte-se para o Senhor. Hoje é sua estrada entre Galileia, Samaria e Jerusalém. Essa estrada é aí, sua casa. Essa estrada é um ambiente onde você está sozinho com seu smartphone. Essa estrada pode ser dentro do seu carro que você está vendo este culto online ou a gravação desse culto. Este é um lugar que Jesus está aí e Ele está esperando você voltar, se prostrar, dar glória a Deus e se reconciliar com Ele. Nesse final de palavra, para fechar essa palavra, eu quero fazer algumas orações. A primeira delas é por você que está amargurado, com sofrimento, com a traição, até com a morte que atingiu sua casa, ou a enfermidade dura que assola sua família. Clama a Deus para suavizar seu coração. Você que teve um divórcio, você que seus filhos não te olham, você que está amargurado porque não está podendo encontrar com a igreja e xinga todo mundo da área da política e da área da justiça no Brasil. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, suaviza esse coração. Toca nesse coração, Senhor, no meio dessa dor geral. Clamo ao Senhor que o Senhor nos ajude a perceber que nós devemos ser reconciliadores. Tira a amargura do coração de qualquer pessoa agora. Um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Segunda oração. Eu clamo a você que agora você se reconcilie com Deus. Agora. Você busque ao Senhor e diga: Senhor, entrego minha vida ao Senhor. Você pode escrever aí no chat. Vamos orar? Você pode fazer uma oração simples. Assim, vou orar 2 ou 3 frases. Senhor Jesus, eis-me aqui. Perdoe os meus pecados. Cure-me da lepra do pecado. Lava-me com teu sangue. Eu me entrego a ti agora. Eu me reconcilio com o Senhor e quero me reconciliar com a igreja do Senhor. Terceira oração. Eu quero orar para que Deus nos faça uma igreja fervorosa na oração. Que a dor nos faça clamar ao Senhor. Senhor, nós clamamos o avivamento. Nós clamamos, derrama do teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. E minha última oração é para que Deus mostre o seu coração. Você é um dos 9. Daqueles que, tendo recebido muito de Deus, está frio na fé, voltou as costas para o Senhor, parou na caminhada com Deus. Peça perdão a Deus, volte para Deus, faça uma aliança, uma nova aliança, reconsagre sua vida, obedeça ao chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Senhor, colocamos nossa vida, cada um que está nessa live, nas tuas mãos. Senhor, que seja um momento de voltar para o Senhor. Tira-nos, Senhor, do ambiente dos 9, daqueles ingratos que, tendo recebido abundantemente do Senhor, se tornam frios, abandonam a fé, desprezam toda a bondade do Senhor para com a sua vida. Transforma nosso coração, derrama graça sobre nós, porque de nós mesmos não conseguimos. Faz esse milagre no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.